Om Arunachala Ramana, saudações amada Sangha. Damos prosseguimento à leitura dos 30 versos da Instrução Espiritual de Bhagavan Shri Ramana Maharishi, essa obra que é axial ou fundamental para o entendimento do apontamento de Bhagavan. Nesta obra nós temos praticamente todas as instruções necessárias para bem compreendermos o Atma Vichara e ao mesmo tempo como posicioná-lo em relação a outras metodologias de yoga. A nossa última leitura, Bhagavan nos diz que a mente nada mais é que um feixe de pensamentos. Esses pensamentos dependem apenas do Ahamvriti, ou seja, o pensamento eu. Consequentemente, a mente nada mais é do que esse pensamento eu, ou este vriti, esta volição fundamental, que é a ideia eu. Pois muito bem, no 19º verso, Bhagavan diz assim: faça a pergunta, de onde surge esse pensamento eu? Ao inquirir profundamente, o pensamento eu, envergonhado, desaparecerá. Isso é vichara, a autoindagação ou autoinvestigação. Pois bem, então nos versos anteriores, vamos dizer que Bhagavan ele nos apresentou qual é o problema. Aqui neste verso ele vai dizer como é que nós damos cabo do problema, como é que nós resolvemos o problema. Pois bem, então a mente só pode ser inferida por intermédio dos pensamentos. Existindo pensamentos, nós vamos dizer que a mente existe. Quando não há pensamentos, tudo o que existe é a autoconsciência contínua, que não é determinada por processos discursivos, verbais, não está limitada à palavra, logo, aos pensamentos. É claro que para nós é importantíssimo, é mais do que importante, aliás. Acho que é fundamental, vital, enfim, qualquer palavra não alcança. Realmente evidenciar a realidade daquilo que somos para além do pensamento e da mente. Afinal de contas, nós só nos conhecemos até então a partir destas ferramentas. A nossa noção sobre aquilo que somos está determinado, condicionado pelo pensamento, pela palavra. Então, ter uma evidenciação de si para além do pensamento, para além das palavras, julgue por você mesmo quão importante isso pode ser. A não ser que acreditemos que o mundo nada mais é do que o fenômeno e a representação simbólica subjetiva que fazemos dos fenômenos, ou seja, a linguagem. Nós buscamos uma experiência para além da linguagem porque nós sabemos que aquilo que somos transcende os signos, os significados, a palavra, a linguagem. Então, nós podemos dizer que o próprio surgimento da busca está diretamente relacionado com essa intuição muito verdadeira de que há alguma coisa para além do pensamento. E nós não estamos falando de alguma coisa fenomênica, porque o fenômeno nós não negamos a existência. Nós sabemos que os fenômenos existem. Ninguém tem dúvida de que os objetos cognoscíveis são captados e passam a ser representados dentro de nós de uma forma simbólica. Mas haverá alguma coisa para além do fenômeno e da representação simbólica do fenômeno em nossa própria interioridade? Então, essa primeira questão que surge, ela vai desaguar numa outra questão, mais profunda. E é exatamente esta questão profunda que Bhagavan nos entrega aqui. Faça a pergunta:
de onde surge esse pensamento eu. A variação disso é: quem sou eu? Se eu não sou o corpo, se eu não sou o processo cognitivo, se eu não sou as volições mentais, o que sou eu? Bhagavan nos entrega, certamente, a pergunta mais importante que devemos fazer. Até porque a pergunta de onde surge o pensamento eu, ou quem sou eu, não demanda uma resposta verbal. É justamente porque nós não nos satisfazemos com as representações simbólicas que fazemos da realidade, incluindo nós mesmos, é que esta pergunta deve ser levantada. A pergunta, ela não é simplesmente a junção de palavras, de onde surge o pensamento eu. A pergunta nos orienta um modo de conduzir, de aplicar a nossa atenção mental. Portanto, a pergunta, não devemos nos enganar, não é meramente intelectual. A pergunta indica qual é o tipo de investigação que devemos fazer. Se nós nos confundimos com o corpo, então deveríamos perguntar: onde no corpo surge a sensação eu? Bhagavan diz que esta investigação, levantar estas perguntas, é precisamente Atma Vichara, autoinvestigação ou autoindagação. Novamente, a pergunta é levantada como um modo de aplicar a nossa atenção para investigar de fato. Não se trata de um mantra, onde ficamos repetindo quem sou eu, de onde eu vim, de onde surge o pensamento eu. Se Atma Vichara fosse desenvolvido na forma de mantra yoga, certamente Bhagavan teria utilizado qualquer um dos mantras já consagrados no universo do yoga. Há tantos mantras, o que não falta definitivamente são mantras. Embora o mantra signifique precisamente um instrumento para o pensamento, Atma Vichara poderia significar um mantra no sentido de que a pergunta conduz a mente, conduz o pensamento. Porém, conduzindo o pensamento de volta para a sua fonte, para o lugar da sua origem, ele mesmo perde a razão de ser. Então, para esta pergunta, não há uma resposta verbal. Como Bhagavan diz em outros apontamentos, é necessário perguntar e sentir. Com absoluta certeza, passaremos por períodos probatórios, de tentativa e erro. Mas a graça do Guru está conosco. E se este ensinamento de Bhagavan Ramana chegou até nós, é porque ele já assumiu o compromisso de nos guiar até a autorrealização. Ou melhor, ao reconhecimento de que ele é o nosso próprio ser nos guiando por dentro. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.